aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine neste momento para compreendermos a Escritura que acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a liturgia do 26º domingo do tempo comum. E estamos, desde o domingo passado, ouvindo o trecho do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, aonde Jesus já nos exortou desde a semana passada dos riscos que nós corremos diante da dureza do nosso coração e ao apego às coisas deste mundo, às coisas materiais, que podem se tornar também empecilhos para que nesta vida experimentemos o amor de Deus que precisa ser derramado
em nossos corações. E no Evangelho de hoje, dando continuidade no Evangelho do domingo passado, é Jesus querendo nos alertar que depois desta vida, depois que somos visitados pela irmã morte, não se pode mais mudar. Então a mudança necessária, o caminho de conversão que precisa ser feito na vida de cada um de nós, precisa começar aqui, precisa começar hoje, precisa começar agora, porque depois da morte não se pode mais mudar. É interessante também nós percebermos quais eram os ouvintes de Jesus. Na grande maioria, os ouvintes de Jesus eram os seus questionadores, eram os fariseus, os mestres e doutores da lei, homens instruídos pela palavra, conhecedor da lei de Moisés, conhecedor dos profetas, e que tinha a missão de instruir na sinagoga, no templo, os fiéis nesta mesma palavra. Então é muito importante nós contextualizarmos os ouvintes de Jesus dentro do texto de hoje, porque alguns elementos que Jesus vai trazer dentro da parábola do pobre Lázaro e do rico, diz respeito a este contato que os seus ouvintes tinham com a palavra. Então vocês vão guardar esta provocação, porque daqui a pouco nós vamos chegar nela, tá bom? Então eu quero te convidar a retomar aí o texto no seu folheto, número 9, Evangelho de São Lucas, capítulo 16, vamos tomar os dois primeiros versículos, o versículo 19 e o versículo 20. Vamos ler juntos esses dois versículos? Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Paremos aqui. Jesus está falando com quem? Com os fariseus. Então este detalhe é importante, porque homens, como eu dizia agora há pouco, conhecedores da palavra. Mas aí Jesus vai começar cutucando, dizendo que não bastaria somente conhecer a palavra, mas era necessário viver a palavra. E para eles entenderem o conteúdo da fé, Jesus conta uma parábola. E é interessante porque já no início do texto, Jesus nos apresenta os dois personagens da parábola. Quais eram os dois personagens? O do primeiro versículo, um homem rico. Vocês perceberam que o rico não tem nome? Já no segundo versículo, versículo 20, vem o segundo personagem, um pobre, e esse pobre tem nome. Como que o pobre se chamava? Lázaro. E aqui nós precisamos fazer um questionamento. Por que que o rico não tem nome, não nos é apresentado o nome dele, porque com certeza ele tinha um nome como todas as pessoas têm? E por que que Jesus apresenta para nós o pobre com nome? É interessante que quando nós voltamos no Antigo Testamento, todo nome tem um significado, vindo do hebraico. E neste contexto do Evangelho de hoje não é diferente. Porque se nós tomarmos o nome Lázaro, no hebraico, El-Azar, que significa Deus ajuda. No nome do pobre nós encontramos aqui
uma predileção de Deus para com os pobres, diante das suas carências, diante das suas necessidades, diante dos seus padecimentos. Porque já no início, agora que nós acabamos de ler, nós acabamos de perceber que a conduta e a vivência destes dois personagens era diferente. Como que era a vida do rico? O texto disse que ele vestia roupas finas e elegantes. E como é que era a roupa do pobre, gente? O corpo cheio de feridas. O rico fazia festas esplêndidas todos os dias. E como é que era a vida do pobre? Sentado à porta do rico, esperando cair as migalhas da sua mesa, para que ele pudesse se alimentar. E aqui, voltando no significado do nome do pobre, Lázaro, que significa Deus ajuda, nós podemos fazer qual leitura? Que o rico colocava a sua confiança em quê? Na sua riqueza, nas suas posses, nas suas vestes, nos seus banquetes, que demonstrava para toda a sociedade o seu poder, mostrava também que era uma pessoa dotada de muitos bens materiais. Logo, o rico colocava a sua confiança em quê? Na sua riqueza. Foi por isso que no evangelho do domingo passado, Jesus nos disse: vós não podeis servir a dois senhores, porque servirá a um e odiará a outro. E agora o evangelho de hoje, dando continuação ao evangelho do domingo passado, continua a nos provocar sobre este questionamento, sobre esta situação. Porque o pobre poderia contar apenas com a ajuda de quem? De Deus. Porque o rico não dava a ele nem mesmo as migalhas que caíam da sua mesa. Certo? Então aqui o texto inicialmente já nos propõe estes elementos, porque a partir de agora Jesus vai pegar mais pesado na parábola. Voltemos ao texto agora, nos versículos 21, 22 e 23. Aonde nós paramos? Vamos ler juntos? Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Vamos parar aqui. Duas realidades distintas. Um era pobre e o outro era rico. Nesta vida, eles tinham formas de viver diferentes. Que, como eu acabei de dizer, um esbanjava seus bens, os seus banquetes, as suas roupas, enquanto o outro padecia pela doença, pela fome e pelo sofrimento. Mas o versículo 22 nos falou de uma realidade que colocou o pobre e o rico no mesmo patamar. E qual que foi essa realidade, gente? Vocês prestaram atenção no texto? Os dois morreram. Os dois morreram. O rico morreu e o pobre também morreu. Por mais que nesta vida nós tenhamos formas de viver diferentes, diante da nossa injustiça, que às vezes leva a uns poucos terem muitas coisas e uma grande multidão a não ter quase nada, mas vai chegar uma hora que todos nós experimentaremos a mesma realidade, a morte.
E os antigos têm um ditado muito interessante que diz assim: Padre, a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia nós vamos morrer. Seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja alto, seja baixo, seja homem, seja mulher, chega um dia que todos nós iremos morrer. E nós precisamos nos atentar a este detalhe, porque hoje estamos vivendo um ritmo de vida que nos convence que tudo se resume aqui, agora, nesta vida imanente, e nós já estamos perdendo o desejo da vida transcendente, nós estamos perdendo o desejo da eternidade, o desejo do céu, porque estamos sendo convencidos que o importante é viver aqui e agora. Poderíamos citar tantos exemplos destes sintomas. Poderíamos falar das nossas relações. Olha como hoje nós nos relacionamos com as outras pessoas como se elas fossem um copo descartável, que eu uso naquele momento, diante da minha necessidade, mas que quando eu não preciso mais, o que eu faço com o copo descartável? Jogo fora no lixo. E aí hoje você poderia fazer essa provocação a você: quantas pessoas já passaram pela sua vida e que você jogou fora no lixo? Então esta inconstância das nossas relações, a superficialidade do nosso contato com os outros e com Deus, a nossa cabeça voada e aérea que não nos deixa concentrar em nada, experimentar com intensidade nada, é fruto de uma cultura que nos ensina, dizendo: o que vale é aqui, é agora. Mas o Evangelho quer nos provocar que a nossa vida vai além do aqui e do agora, porque, como eu dizia, um dia seremos visitados pela morte, e depois da morte tem continuidade, sim. E a parábola vai nos falar desta continuidade que existe após a nossa morte, certo? O Papa Francisco, há um tempo atrás, fez um questionamento aos cardeais, aos padres e todos os colaboradores da Cúria Romana, que ajuda o Papa lá no Vaticano, no governo da igreja. Ele dizia assim: às vezes nós somos tão soberbos, tão vaidosos, nos achamos melhores do que os outros, e eu queria dizer a vocês, quando vocês tiverem esse sentimento no coração, visitem o cemitério, para que vocês entendam que um dia todos nós passaremos por lá, e que esta vida é uma vida transitória, é uma vida passageira. E aquilo que nós queremos após a morte depende do que nós estamos vivendo aqui. E agora vem Jesus, continuando a parábola, nos exortar sobre isso. Voltemos ao texto aonde paramos, no versículo 23. Vamos ler agora o 23 e o 24. Preste atenção no que vai acontecer agora na parábola. Vamos lá? Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: força, igreja! Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Paremos aqui. Aonde estava o rico, gente? No inferno, no meio das tormentas, em meio às chamas. E agora o rico fala com quem? Com Abraão. E quem estava com Abraão? O pobre Lázaro.
Depois da morte, a situação mudou, porque enquanto nesta vida, o pobre Lázaro, que podia confiar somente em Deus, por isso seu nome significa Deus ajuda, teve a graça da salvação e estava no seio de Abraão, o nosso pai na fé. Ganhou a salvação de Deus, o pobre Lázaro, que passava somente por padecimentos, doenças e fome. E o rico ganhou o que depois da sua morte? As chamas e as tormentas. E falando com Abraão, o rico se lembra de quem? Do pobre Lázaro, que ficava à porta da sua casa, esperando as migalhas que caíam da sua mesa. Olha como as coisas mudam, gente. Quando o pobre Lázaro estava lá na porta do rico, o rico nunca falou com Lázaro. O rico nunca foi ao encontro da miséria dele, da doença dele, para ajudá-lo. Mas agora, em meio às tormentas, em meio às chamas, o rico vai se lembrar de quem? De Lázaro, e vai pedir ajuda para quem? Para Lázaro. Para nós entendermos que as coisas mudam, e que de repente, aquelas pessoas que nós descartamos, que nós desconsideramos, serão as pessoas que poderão nos ajudar diante das nossas tormentas, diante dos nossos padecimentos. E aqui o rico vai lembrar de Lázaro e vai pedir a ajuda dele, dizendo a Abraão para que Lázaro pudesse molhar a ponta do dedo para refrescar a sua língua. Gente, quando nós queremos água para refrescar a língua, significa que nós estamos vivendo na quentura, num lugar muito quente. Se fazemos uma caminhada no sol quente por muito tempo, quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que nós queremos é o quê? Uma água para molhar a boca e saciar a nossa sede. Para nós entendermos o seguinte, que aquele homem rico estava no meio das chamas, que a sua boca estava seca, que ele estava desejoso por uma água, porque ele não aguentava mais o calor. E a partir daquela situação e daquele momento, o único lembrado foi aquela pessoa que ele desconsiderou a vida dele toda. E aqui há uma provocação para nós. Diante da situação da morte, como eu dizia agora há pouco, que todos nós iremos enfrentar, haverá uma realidade que nos espera. E aqui eu quero perguntar a vocês que estão aqui hoje nesta igreja, vocês depois da morte querem ir para onde Lázaro foi ou para onde o rico foi? Eu quero ir para onde Lázaro foi, porque esse lugar de tormentas, de fogo, de boca seca, misericórdia. Só que muitos pensam assim: padre, eu estou tão jovem, eu ainda tenho muita vida pela frente, então agora, padre, eu vou dar minha carne para o diabo, vou fazer tudo que me dá prazer, e quando for na hora da minha morte, eu me confesso, me converto, e falo para Jesus, e Ele vai me perdoar, e eu vou para o céu. Aí, vem outro trecho do Evangelho que diz que a morte não diz nem o dia e nem a hora que ela chega. Então nós achamos que o processo da vida pode ser um processo natural, que a gente nasça, cresça, amadureça, e depois lá na idade de ancião é que nós vamos morrer. Mas pode ser que seja antecipado a chegada da irmã morte. E aí, se eu não estou nesta vigilância, no caminho do Senhor, na vivência da palavra,
no desejo de querer sempre a salvação de Deus e o céu para a minha vida, o que pode acontecer? Eu correr o risco e depois chegar aonde chegou o rico. Então é necessário compreender que o céu começa agora, que nós devemos já nesta vida tomarmos a decisão de querermos ir ao encontro de Deus e ao encontro dos irmãos. E por que o rico não ia ao encontro de Deus? Porque a sua segurança estava nas suas posses, nos seus bens. E por que o rico não ia ao encontro do irmão? Porque se ele era rico, tinha um grande banquete, tinha roupas boas, ele dizia: eu não preciso desse pobre, na verdade é o pobre que precisa de mim. Aí entra o orgulho, a vaidade, a autossuficiência, a prepotência, e este risco nós também corremos. Diante de uma sociedade que nos doutrina dizendo: você não precisa mais de Deus, você não precisa mais da igreja, você não precisa mais da vivência da fé, você não precisa mais dos outros, porque você se basta e você pode resolver tudo na sua vida. E se você se deixa levar por esse tipo de pensamento e começa a viver desta forma, olha os riscos que você corre. Então é necessário que o Evangelho de hoje nos exorte, que o Evangelho de hoje puxe a nossa orelha para que nós mudemos. Mas agora vem um detalhe muito importante diante das tormentas do rico lá no inferno. Olha no versículo 25 e o 26. Voltemos lá no texto. Olha o que vai acontecer agora. Um detalhe muito importante do nosso texto. Vamos ler juntos? Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Paremos aqui. A relação do rico com Abraão. O rico chama Abraão de pai. E Abraão chama o rico de quê? De filho. Então o Evangelho nos exorta: este rico era judeu, porque pertencia à descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus estava falando para quem? Vocês lembram lá no início do texto? Quem eram os ouvintes de Jesus? Os fariseus. E quem são os fariseus? Homens conhecedores da lei de Moisés, da fé de Abraão, da fé de Isaque e da fé de Jacó. A provocação de Jesus era para os seus ouvintes. Não basta ser filho de Abraão, não basta ser conhecedor da palavra, não basta ensinar os mandamentos, as leis e os profetas para as pessoas, se vocês não são capazes de viver. Porque para os fariseus, eles já estariam salvos, porque diante do cargo que eles ocupavam dentro da religião, e diante da missão que o judaísmo lhes confiava, não havia outra possibilidade a não ser a da salvação após a sua morte. E aqui Jesus está alertando os ouvintes fariseus, e está alertando cada um de nós que aqui estamos, que não basta ter apenas um protocolo, ou um rito religioso para dizer que a minha salvação está garantida.
mas para que eu garanta a minha salvação, é necessário a disposição do meu coração para ouvir a palavra de Jesus e permitir com que esta palavra caia no meu coração, e caindo no meu coração, ela mude a minha vida, e eu já terei a graça de ter um antegozo do céu aqui na terra, e depois da minha morte, de ter a plenitude desta vida que somente o Senhor pode me oferecer. Agora, vem duas realidades distintas neste trecho que nós acabamos de ler. Olha que interessante. Abraão vai dizer, o texto nos apresenta, que durante a vida nesta terra, Lázaro teve somente males. Pobre, doente, faminto. E depois, o que Lázaro recebe como recompensa? O consolo, né? Foi isso que o texto nos disse. Lázaro, por sua vez, os males, porém, agora ele encontra consolo. Ou seja, depois da morte, a realidade muda. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Depois da morte, a realidade muda. Então, aquele que estava com os males, com a doença, agora encontra o consolo. E o rico, que tinha roupas finas, que tinha muitas posses, e que tinha vários banquetes, como é que ele está agora? Na tormenta, em meio a chamas. E diante disso, nós poderíamos ter uma compreensão errada do texto, dizendo: quem é pobre vai sempre para o céu, e quem é rico vai para o inferno. Está errado. O critério para ir para o céu ou para o inferno não é a riqueza ou a pobreza, mas o critério que pode nos levar para o céu é a escuta e a vivência da palavra. E o que pode me levar para o inferno? A dureza do meu coração, diante do meu apego, diante do meu orgulho, que não me deixa ouvir a palavra e que não me deixa viver a palavra. Porque vai dizer o catecismo da Igreja Católica: o céu é para todos. Mas para que nós cheguemos lá, Cristo precisa da nossa colaboração, porque a sua parte Deus não pode fazer, a sua parte é sua. E muitas vezes nós queremos um Deus de conveniência que faça tudo para nós, e que eu fique lá deitado com o ar-condicionado ligado, com as pernas para cima. Não, a minha parte ninguém pode fazer no meu lugar, nem as pessoas que estão à minha volta, e nem mesmo o Senhor. Aí eu gosto de dar um exemplo. É possível você estar com fome e eu comer e você ficar cheio? Não. Diante da sua fome, você só pode ser saciado a partir do momento que você comer. Uma pessoa não pode comer para saciar a outra. Por que o Padre está dando esse exemplo? Porque o Evangelho nos provoca a refletir sobre isso. A minha adesão a Cristo, a minha adesão à palavra, o meu desejo de viver aquilo que Cristo me propõe, ninguém pode fazer no meu lugar. E a consequência do que eu quero após a minha morte depende de como anda a minha vida aqui. Porque, como eu dizia para vocês no início da pregação, depois da morte não se pode mudar. O que Abraão disse para o rico, quando ele pediu que Lázaro fosse lá molhar a sua língua? Abraão disse: existe um abismo entre nós.
Quem está aí no meio das tormentas não pode vir aqui, e quem está aqui diante do consolo, da plenitude de Deus, não pode ir aí. Ou seja, o que nós precisamos mudar, o caminho de conversão que a palavra precisa provocar em nós, deve ser durante esta vida, porque depois da nossa morte já não tem mais jeito. Então hoje a palavra de Deus nos exorta. Agora, para encerrar a parábola, vai entrar um outro elemento muito peculiar que nos chama a atenção. Quando Abraão falou para o rico que Lázaro não poderia ir lá molhar a sua boca, e ele não poderia ir para o lugar onde estava Abraão e Lázaro, o rico fica preocupado com a sua família. Voltemos ao texto para entender isso. Vamos agora, então, para o versículo 27, 28 e 29. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Olha que interessante. Se o homem rico chamou Abraão de pai, significa que ele era judeu. Se ele era judeu, conhecedor das Escrituras, a sua família também era uma família judaica. E aqui Abraão dá os elementos na parábola. Se eles, conhecedores da lei, dos profetas, de Moisés, e não são capazes de escutar a palavra, será que eles vão ser capazes de escutar um morto que veio falar com eles? E aqui eu gostaria de fazer um outro questionamento a vocês. Quantas pessoas frágeis na fé, depois de perder um ente querido, vai procurar centro espírita para querer receber uma carta psicografada daquele que já morreu? Tem muito católico Zé Perequeté que não conhece a sua fé, que quer agir desta forma. Por quê? Porque tem o coração duro diante da palavra, porque não experimentou ainda a vivência dos mandamentos da lei de Deus. E agora Jesus vai dizer que não adianta ter contato com o defunto, mandar mensagem via defunto. Por quê? Porque nós temos a palavra por excelência, e se nós não escutamos a palavra, vamos escutar um defunto que já morreu, gente? Não dá. E aí a parábola continua. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. E olha o que Abraão disse lá no final do Evangelho: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Porque não será um morto vir falar com eles, que possibilitaria a eles uma mudança de vida, mas o que possibilitaria uma mudança de vida é a palavra, que por excelência tem a força de Deus para nos tirar diante da indiferença, das nossas roupas de festins e dos nossos grandes banquetes, que nos impedem de ir ao encontro de Deus e de ir ao encontro dos irmãos. E aqui, eu queria exortar vocês em 2 coisas. O rico no início do Evangelho foi apresentado com belas roupas e foi apresentado com muitos banquetes.
Como é que hoje é a nossa cultura do visual? Quantos pares de roupa você tem dentro do seu guarda-roupa? Você que é mulher, quantos vestidos, quantas saias, quantas calças, quantas blusas você tem? Você que é homem, quantas camisetas, quantas regatas, quantas blusas, quantas calças, quantas bermudas que você tem? E hoje, às vezes usamos a roupa 1, 2, 3 vezes no máximo. Tem roupa que de repente a gente até compra ou ganha e nunca usa. Qual era a realidade do rico? Vestes esplendorosas. Qual é a nossa realidade hoje de comprar roupa, de sapato e tudo, a estética, o botox, o carão, a maquiagem, o cabelo, a academia para ficar marombado? As roupas de festins do rico e como a cultura está te doutrinando. Segundo elemento, o banquete do rico, os grandes banquetes. Olha o tanto de supermercados e mercados que nós temos em Canedo. Olha em Goiânia como cresce os atacadões, os grandes mercados. Olha o tanto de comida que nós jogamos fora durante uma semana, que estão perdidas dentro das nossas geladeiras. Os banquetes da segurança do meu cardápio, da minha dieta, da minha vida, que não nos possibilita ser solidários com as pessoas mais pobres e necessitadas. A cultura da estética do vestir e a cultura da gastronomia. Quando você abre uma rede social, o que você mais encontra no perfil das pessoas? Prato de comida e copo de bebida, principalmente durante o final de semana. Como era a vida do rico? Roupas elegantes e grandes banquetes, que o impedia de fazer a experiência da palavra. Então o Evangelho é atual, o Evangelho é para nós hoje, porque nós também corremos o mesmo risco do rico, de não permitirmos com que a palavra caia no nosso coração e tenha a força de mudar a nossa conduta, de te ajudar a ser solidário, de ver o tanto de coisa que você tem boa na sua casa e que você já não usa, e que de repente um vizinho, um irmão que mora próximo a você, ficaria ali felicíssimo. E eu quero partilhar com vocês uma realidade que aconteceu comigo. Quando eu estava lá na outra paróquia, eu acompanhava um grupo de oração desse pessoal que trabalha com os casamentos de alto nível, cerimonial, buffet, decoração, tudo mais. E certa vez, nós tivemos um grupo de oração com esses nossos irmãos, e uma pessoa me contou que a filha dela ia fazer a festa de 15 anos, e que ela foi ao shopping, na loja mais cara, da grife de mais alto padrão, e comprou o vestido para a filha usar na festa de 15 anos. A mãe toda empolgada, chega com o vestido, abre, mostra a caixa da grife. Quando a menina olha, faz uma cara assim de desprezo. É, mãe, bonitinho, né? E a mãe esperando que a filha ia falar: nossa, mãe, que lindo o vestido, vou ficar tão bonita na festa. E a mãe percebeu que a filha não gostou do vestido. E aí ela ficou frustrada, decepcionada, além da dívida que ela já tinha feito, né? Comprado o vestido. Ela foi e me contou. Eu falei: olha, nós sempre fazemos o bazar das roupas novas e usadas, lá numa região bem carente da paróquia, e você vai fazer o seguinte: você vai colocar esse vestido lá no bazar,
E eles tinham o hábito de sempre ir, porque eles conseguiam as roupas, mas iam também ajudar no bazar no dia que acontecia. E neste bendito domingo, que estava sendo feito o bazar numa região bem carente lá da paróquia, eles lá ajudando, atendendo as pessoas, chegou uma mãe com uma jovem. Como o vestido era muito bonito, eles colocaram o vestido no manequim e colocou bem na entrada da barraca. Então todo mundo viu o vestido, que de fato era muito bonito. E quando chegou esta mãe com a sua filha jovem, ela perguntou: quanto custa esse vestido? Aí eles disseram: R$15. Aí a mulher, mais que de pressa, abriu a bolsinha dela e falou assim: pode experimentar? Aí eles disseram: pode. Quando a menina experimentou, o vestido foi feito para ela. Ficou assim. E a mãe começou a chorar, e a menina também. E aí eles perguntaram: por que vocês estão chorando? E a menina respondeu: porque amanhã é o meu aniversário e eu vou fazer 15 anos. Como nós somos muito pobres, nós não temos condições de fazer uma festa. E o meu sonho era ao menos ter um vestido bonito para eu vestir no dia do meu aniversário. E aí, a mãe daquela menina rica começou a chorar, junto com a jovem e com a mãe mais pobre, porque para aquela filha rica foi desprezo, enquanto para aquela jovem mais pobre se tornou a sua roupa de luxo. Então, minha gente, o evangelho de hoje precisa nos provocar a uma reflexão e a uma mudança de atitude, não permitindo com que a nossa vaidade, com que o apego que nós temos aos nossos vestinhos de ouro e aos nossos grandes banquetes, nos impeçam de ouvir a palavra de Jesus e de viver. Porque quando eu faço este caminho, de abrir mão dos meus vestuários e dos meus banquetes pela palavra de Jesus, ela me dará a graça da vida eterna. Que cada um de nós, convencidos desta palavra, tomemos a decisão de viver o que Jesus nos orienta no evangelho de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.